Olá, os alunos sextos anos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula. E agora vai abrir hoje um novo capítulo, um novo conteúdo que vai somar justamente com todos aqueles capítulos que já foi trabalhado até então, tá? Então, vamos lá. Pega o livro didático de vocês, seu lápis, sua caneta, sua borracha, para estar fazendo as anotações no decorrer da aula, tá? Vocês vão colocar aí no capítulo 6. Veja, já trabalhamos aqui o que foi os povos africanos, né? Trabalhamos aqui os povos do Oriente Médio, sobretudo, trazendo aqui para o contexto da América, trabalhamos os povos americanos, sobretudo o período pré-colombiano, e o que é uma região Mesoamérica e uma região andina. Agora a gente vai dar um pulo, tá? Vamos pular um pouquinho. Vamos para onde? Para o Ocidente clássico. Vamos trabalhar aqui como se deu o desenvolvimento e a formação dos povos da Grécia, a civilização grega. Quais são as suas características, algumas curiosidades e o que hoje nós brasileiros, né, o mundo atualmente, pode perceber de legado, o que esses povos, o que a Grécia antiga deixou de contribuição para a sociedade atual, tá, galera? Então, é sobre este ponto que hoje nós vamos trabalhar. Então, vocês vão colocar aí na página 130 e vamos até a página 134, tá ok? Então, a formação da civilização grega. Qual é a data? Bota a datinha de hoje e o conteúdo da aula, tá ok? Posso continuar? Muito bem. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, sou doido, não sou doida, porque às vezes dá um ataquezinho, né? Mas é assim mesmo. E aqui abaixo segue meu e-mail para que vocês possam estar enviando, tirar quaisquer dúvidas, tá, galera? Então, vamos lá para o universo da história, né? Porque a história ela é fantástica, né? Já mostrei isso aqui para vocês várias vezes, né? Então, primeiro, o contexto geográfico. Onde fica a Grécia? E, afinal de contas, por que a Grécia e não outro povos? Vejamos. A Grécia, ela está entre o mar Egeu e o mar Mediterrâneo. Fica na onde? No Ocidente. Então, se eu perguntar aqui para vocês, analisando essa imagem, pessoal, a Grécia, ela é banhada por quais mares? Aí vocês vão colocar o mar Mediterrâneo, observe aqui embaixo, e o mar Egeu. Então, se a Grécia é banhada por esses mares, significa também que as suas produções econômicas têm relação com o mar, já que a sua região ela está cercada por mares, ok? Então, vejamos. A Grécia, ela fica próximo da Macedônia, da Bulgária, da Turquia, né? E outras regiões. Então, a civilização grega. Aqui é uma estrutura que até hoje ela existe, né? Que é um dos legados, é uma da importância que a gente trabalhar esses povos, que é justamente as estruturas. As estruturas, a arquitetura. Se vocês pararem para observar, a grande maioria da arquitetura das grandes cidades, dos grandes polos, ela tem contribuição, ela tem um ponto de semelhança com as construções que eram feitas durante a Grécia Antiga, ok? Inclusive os templos religiosos. Se vocês pararem para observar também, os templos religiosos, a grande maioria deles, de caráter evangélica, ela tem semelhança ali a fachada, como outros elementos internos, aos povos da Grécia. Os prédios, por exemplo, né? Enfim, vamos lá. Então, aqui alguns aspectos sobre os povos da Grécia, ok? Aí vocês vão passar aí agora para a página 132, que vai estar lá a formação. Então, a partir do século 8 antes de Cristo, lembre, AC antes de Cristo, DC depois de Cristo. A partir do século 8 antes de Cristo
Desenvolveu-se na Península Balcânica uma das civilizações mais importantes da antiguidade, a civilização grega. Então, veja, estamos trabalhando o período da antiguidade. E aqui nós já temos um ponto. Foi uma das civilizações mais importantes. Por quê, professor? Os arquitetos gregos, preste atenção aqui no segundo ponto, os arquitetos gregos criaram estilos que são copiados até hoje. Olha, pessoal, justamente o que eu falei para vocês há pouco instante, né? Então, os filósofos e os pensadores levantaram questões e dúvidas sobre a natureza que continuam a ser discutidas nos dias atuais. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, o teatro também nasceu na Grécia, onde as primeiras peças eram representadas em anfiteatros abertos. Temos aqui uma herança cultural, né, destes povos, que é justamente o teatro. Nessa região aqui do estado de Sergipe, né, temos o Teatro Tobias Barreto, que está localizada em Aracaju e que está aberto a diversos shows e a diversos eventos, né? Uma herança. E assim, por diversos pontos do Brasil, nós temos diversos teatros, né? As peças teatrais. A única questão de diferença é que o teatro, naquele período, era feito em praça pública. E hoje, né, devido a uma regulamentação, o teatro ele é feito também dentro de um determinado espaço, em um prédio, em uma construção, como também pode ser em uma rua, em uma avenida, enfim. Foi em Atenas, uma cidade-estado, que se fundou a primeira democracia, isto é, governo do povo. Professor, afinal de contas, o que é uma cidade-estado? O que é uma democracia? Espera aí, vamos lá. Mas como a civilização grega ela foi formada? Antes de eu responder o que foi um estado, uma cidade-estado, tem que dizer para você como a civilização ela foi formada. Primeiro, a civilização grega teve o núcleo de origem principal na ilha de Creta. Isso daí está na página, pessoal, 122. 132. Carentes de terra para a agricultura e sem recursos minerais, os cretenses tornaram-se um povo de navegadores e o comércio marítimo foi a sua grande atividade econômica. A cidade mais importante foi Conossos, governada pelo rei Minos. A unidade política básica de civilização cretense também foi a cidade-estado. Por volta de 1600 a.C., Knossos foi destruída por Micenas, chefiando uma aliança de cidades na Grécia. Então, perceba, o principal foco da formação dos povos da Grécia foi justamente na ilha de Creta. O que se produzia nessa ilha, professor, era a agricultura. Entenderam? E qual era o principal ponto de comércio? O comércio marítimo, uma atividade econômica muito forte. Então, percebam um ponto aqui. A cidade, né, a civilização grega, ela se deu através da junção e da união entre os povos cretenses, entre os povos micênicos, como também outros povos que vinham de outras regiões do Êxodo. Tinha povos que saíram de outras regiões pela questão da seca e se depararam com a Grécia. A junção desses povos, a unificação desses povos, formou a civilização grega. Ok? Então, a questão não é como se deu a formação, mas sim, sobretudo, quem são esses povos, né? Cada povo que estava chegando na Grécia trazia consigo uma cultura, trazia consigo uma contribuição para enriquecer, sobretudo, a região da Grécia. Aí temos aqui a formação da polis. Afinal, professor, o que é polis? Você ainda não explicou o que é cidade e estado. Pessoal, o seguinte, cidade e estado, ou se não polis, é quase a mesma coisa. Polis ou cidade e estado. Então, aqui eu trago para vocês um esqueminha, tá? Então, temos aqui, ó,
A Grécia, como vocês já sabem, que eu já mostrei aqui para vocês, ela está cercada entre mares. E é uma região montanhosa. Então, existiam diversas ilhas, regiões montanhosas e cercadas por mares. Tudo isso contribuiu para que surgissem cidades independentes. O que é cidades independentes? São regiões que não necessitam de uma outra para tomar uma decisão, para fazer uma construção. Então, elas eram cidades independentes. Por que eram cidades independentes, professor? Porque elas, devido à localização geográfica, devido a ser uma ilha e também a dificuldade de comunicação, a cidade A tinha dificuldade de se comunicar com a cidade B, cada cidade desenvolveu de forma autônoma, de forma independente, sua própria política. Eram cidades, cada cidade era independente. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra cidades, estados ou polis, vocês já sabem que eram cidades no período da Grécia, da civilização da Grécia, que eram independentes politicamente. Percebam, estou dizendo que elas eram independentes politicamente. Elas eram dependentes economicamente. Politicamente independentes, não precisava de uma outra. Mas economicamente, ela precisava de uma outra região para comercializar os seus produtos. Se aqui na cidade A ela tem uma política independente, mas ela precisa de que uma outra cidade compre, por exemplo, os produtos da agricultura. A cidade B, ela é independente politicamente, mas ela precisa que, por exemplo, que as atividades comerciais sejam vendidas para uma outra cidade. Então, politicamente, elas eram independentes, mas de forma econômica, elas dependiam de uma da outra. Então, é justamente isso aí que vai formar as cidades-estado. Território rural envolvendo agrupa aldeias e campos vizinhos. Política e economicamente capaz de defesa, capacidade de defesa. Então, cada cidade eram independentes, mas também tinha seus autossistemas de defesa. Ok? Então, vejamos aqui uma estrutura. Olha. Cada cidade-estado grega era um centro social e religioso autônomo, com uma dominante Deus e um sistema de vidas próprios. Percebam. Vocês vão colocar aí agora, pessoal, na página 134, página 134, e vocês vão ver um quadradinho que está lá bem assim, pessoal. Ó. Diferentes formas de governo nas cidades-estado. Cada cidade, que vocês vão perceber aqui durante as semanas que seguir, cada cidade, ela tinha uma forma política diferente uma da outra. Tinha cidade que era monarquia, que existia a figura do rei. Tinha cidade que era oligárquica, ou seja, que era organizada por grandes proprietários de terra que estavam ali na liderança. Tinha cidade que era organizada de forma pelas tiranias. O que era tirania? Uma forma de governo onde grupos rebeldes ocupavam o poder. Mas existiam cidades também que a organização política era democrática. O que é uma cidade democrática? Onde o poder ela está na mão do povo. É o povo que elege os seus representantes. É justamente aqui, pessoal, a herança, outra herança cultural que nós temos dos povos da Grécia, ok? A democracia. Hoje o Brasil, o que é que vai ocorrer? No dia 15 de novembro vai ocorrer as eleições municipais para prefeito e para vereador. Aqui, a Grécia vai contribuir de forma significativa. Se hoje a democracia ela existe no Brasil ou em qualquer outro canto do mundo, é porque houve sim a contribuição da Grécia, porque a democracia surgiu, foi na Grécia, ok? O sistema político hoje do Brasil, ele tem origem na Grécia. Então, aí está a importância. Então, ok? O voto tem que ser o quê? Consciente.
Aqui temos a Grécia, né? Então, ó, o legado da civilização grega para a civilização ocidental é a própria civilização ocidental. Eita, professor, não entendi nada. Calma, percebam. O legado da civilização grega para a civilização ocidental. Qual é a civilização ocidental? Nós somos a civilização ocidental. É a própria civilização ocidental. Ou seja, se hoje, a nível da América, temos, por exemplo, a democracia, se hoje nós temos o teatro, se hoje nós temos, por exemplo, diversas estruturas arquitetônicas, é porque foi resultado do período da Grécia Antiga. Então, a Grécia Antiga, ela tem uma grande responsabilidade na contribuição dos povos ocidentais, que são quem? Nós, ok? Essa frase é de Bertrand Russell, filósofo inglês, ok, pessoal? E aqui, de forma mais resumida, vou mostrar para vocês o legado de fato. O importante de a gente trabalhar essas civilizações gregas, entender, sim, a formação de como se deu, né? Isso é fato. Se deu essa civilização, a gente já sabe que foi através da união de diversos povos, né? Claro que no início houve alguns conflitos, algumas tensões, porque se tratam de culturas totalmente diferentes, né? Então, um povo sucedeu ao outro. Tinham lá determinados povos, né? Os cretas, que vieram os messênicos e combateram os cretas, né? Os cretas acabaram e ali os messênicos, aos poucos, com outros povos que se somaram, formaram a civilização grega. É importante saber disso. Mas também a gente tem que entender que história não é apenas voltar ao passado. História é entender também a questão do presente. Hoje, por exemplo, então, é perceber de como esses povos da civilização grega contribuíram para os dias atuais, seja na questão política, na questão econômica, ou se não, na questão social, tá? Então, vejamos. A herança cultural deixada pelos povos gregos foi muito rica e influenciou toda a civilização ocidental. Suas concepções de beleza, retratada nas obras de escultura, pintura e arquitetura, foram tidas como clássicas por seu equilíbrio e harmonia. Então, além da arquitetura, os gregos contribuíram com a pintura, né? A técnica do desenhar, né? Da pintura, das cores, a escultura, né? A beleza. Tudo isso transmitiu o quê? Um equilíbrio e, sobretudo, uma harmonia entre os elementos presentes ali na pintura. Então, também sua produção teatral, filosófica e científica foi fecunda e marcou as linhas do pensamento até a Idade Moderna e também até a Idade Contemporânea, que é os dias atuais. Tem aqui a produção do teatro, a questão filosófica, Platão, quem não lembra de Platão? Platão, Aristóteles, né? Nietzsche, são filósofos que, de certo modo, deixaram por sua contribuição para outras sociedades. Ok? Só sei que nada sei. Descartes, outro filósofo. Né? Temos também a ciência, a medicina, pessoal. A medicina hoje ela é desenvolvida porque temos herança aqui também, justamente dos povos gregos. Outra coisa, né, que eu não poderia deixar de mencionar, aqui a pintura, né, a escultura, os jogos da Grécia, os jogos antigamente, né, era feito em um determinado espaço onde as pessoas ficavam, né, aplaudindo, torcendo para os seus competidores. E temos que entender que, às vezes, quando os jogos eram, na verdade, competições de brigas, por exemplo, entre uma cidade e outra cidade, aí tinha a concorrência, né? Então, eles iam para um espaço e ali as cidades ficavam torcendo. Alguns levavam à morte, claro, né? Mas era um jogo, pertencia àquele contexto, né? Eles torciam não pela morte, mas pela vitória da tal determinada cidade. Temos aqui as Olimpíadas. As Olimpíadas, que hoje ela ocorre de 4 em 4 anos, né? Isso como já ocorreu aqui no Brasil. O que é Olimpíadas? É justamente a união
entre os diferentes povos, entre os diferentes continentes, através dos jogos, não é isso? Então, a Olimpíada, ela surgiu na Grécia. Professor, mas lá na Grécia juntava todos os continentes em um determinado ponto? Não. Juntavam as cidades, porque as cidades eram o quê? Independentes. Então, uma cidade competia com a outra, acertava um determinado período e eles faziam os jogos. Então, é na Grécia que as Olimpíadas surgiram. Aí temos aqui as contribuições. Aqui, pessoal, é onde ocorria os jogos, esse último desenho aqui, ó, onde ocorria os jogos, né? Então, todos ficavam à volta, o entorno, para torcer pelo seu representante, ok? Mas também ocorria também os teatros, porque o teatro, ele ocorria em céu aberto. O que é céu aberto? Em espaço aberto, onde todo o público poderia ter acesso. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, galerinha, da nossa atividade que está logo aqui abaixo. Estou encerrando aqui a aula de hoje. Espero que todos vocês fiquem em paz, fiquem bem. Façam a atividade. Gosto muito da interação de todos vocês, né? As escolas que abraçou a causa do projeto Estudo em Casa em Itabaianinha e que segue aí apoiando, dando todos os seus suportes a seus alunos, né? A vocês mando um abraço, tá? E eu vou encerrar minha aula de hoje, a nossa aula, na verdade, com a seguinte frase: a gente só vence amanhã se não desistir hoje. Ok, galera? A atividade está logo aqui abaixo, do mais, até a próxima aula, viu? Valeu!